Para muitos, futebol é paixão, é aspecto central da vida. Outros dizem que futebol é alienação, é o ópio do povo, é espetáculo para distrair as massas. E se na soma desses olhares a gente pudesse perceber o futebol como uma metáfora que nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e a sociedade em que vivemos? Olá pessoal, aqui é Juliano Napoleão, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal, esse espaço para que a gente possa conversar e refletir sobre a nossa vida pessoal e social. Queria agradecer a todas e a todos vocês que têm nos acompanhado nessas discussões e convidar você que chega agora a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e a interagir comigo nas redes sociais e nos comentários aqui do YouTube. Hoje a gente conversa sobre o futebol e a gente vai, como eu disse, pensar o futebol como uma metáfora que nos ajuda a entender melhor a vida pessoal e social. Para isso nós vamos dividir esse jogo em dois tempos, como uma partida de futebol. Nesse primeiro vídeo, ou nesse primeiro tempo, nós vamos pensar a relação entre o futebol e a linguagem e como que a evolução histórica do futebol tornou esse espetáculo altamente mercantilizado que nós vemos atualmente. Nós vamos ter, no segundo tempo, uma conversa sobre a relação que o futebol possui com a construção das identidades no corpo social e também com o fenômeno da violência. Então é isso, feito esse aquecimento, vamos ao jogo. Pensar o futebol na sua relação com a linguagem nos permite reconhecer como são frequentes as expressões que vêm do futebol e que são utilizadas na nossa interação cotidiana com seu significado expandido. Por isso, quando alguém diz que vai tirar de letra determinada situação, que matou no peito, que é preciso suar a camisa, que vai aposentar as chuteiras, nós temos significados que vêm do futebol e que são ressignificados e expandidos para a vida social. Isso revela a importância do futebol no nosso imaginário, como o futebol se faz presente na nossa maneira de pensar e viver o mundo. Mas mais interessante do que pensar essa presença do futebol na nossa linguagem é reconhecer que o futebol em si é a expressão de uma linguagem não verbal universal, que é o jogo, a expressão da nossa dimensão lúdica. Nós estamos condicionados muitas vezes a perceber o ser humano a partir da sua racionalidade. Pela herança iluminista, nós temos essa compreensão de que a racionalidade nos define, nos caracteriza enquanto seres, sendo que esse é um modo de pensar o ser humano muito simplista, que ignora a sua complexidade. Na realidade, a dimensão racional é uma das nossas dimensões e nós somos seres complexos. Nesse sentido, enfatizar a importância do lúdico, da brincadeira, do jogo nas nossas vidas se revela muito importante. Muita gente vê as brincadeiras do jogo como perda de tempo, porque o nosso mundo também está marcado com um compromisso com a produtividade, com a performance, com os resultados. Nesse contexto, são muito interessantes as reflexões do historiador e linguista holandês Johan Huizinga. O Huizinga, ele apresenta para a gente a ideia de que o lúdico é característico do ser humano e por isso ele escreve em 1938 o livro Homo Ludens. E ele pensa que é preciso que a gente perceba que nas experiências históricas do ser humano, desde as antigas civilizações, o jogo se faz presente de maneira universal. Porque o jogo se revela como uma oportunidade para o ser humano viver uma experiência que tem valor em si mesmo. É assim que ele caracteriza o jogo como uma dinâmica de interação que segue regras consentidas, mas reconhecidas como obrigatórias e que estabelece um valor em si numa vivência marcada pela tensão e pela alegria ao mesmo tempo e que se diferencia dos compromissos e afazeres cotidianos. Esse tipo de alternância da experiência cotidiana com a experiência lúdica se faz presente em todas as civilizações. Por isso, o futebol ele se coloca como um convite ao resgate do lúdico no nosso cotidiano. A gente pode imaginar um grupo de crianças quando estão jogando bola, elas jogam por jogar. O jogo tem valor pelo jogo e não pelos resultados que eventualmente poderiam ser buscados a partir daquele jogo. Essa maneira de pensar o esporte foi muito importante para que o futebol se tornasse o esporte mais popular do mundo. É que o futebol tem como característica a sua simplicidade. Qualquer grupo de pessoas pode, colocando 2 chinelos para marcar o gol, chutando um coco ou qualquer coisa redonda, experimentar o futebol, experimentar essa dimensão lúdica coletiva. E isso fez com que o futebol fosse um canal de expressão dessa nossa condição humana de maneira muito significativa no decorrer da história.
Entretanto, nas últimas décadas, o futebol tem se afastado dessa experiência lúdica e tem se convertido em um grande negócio, em um grande espetáculo. O fato é que o futebol se insere num processo mais amplo de espetacularização da vida, que nos reduz à postura passiva de espectadores e consumidores. Nesse sentido, o francês Guy Debord escreve em 67, às vésperas da efervescência do transformador ano de 1968, na França e no mundo, ele escreve o livro A Sociedade do Espetáculo. Além de escrever esse livro, ele também produz um filme para divulgar essas reflexões. E por sorte, esse documentário está disponível na íntegra e legendado no YouTube. Eu disponibilizo para vocês o link aqui na descrição do vídeo, juntamente com as outras referências e links que fundamentam esse nosso diálogo de hoje. Não somente o nosso entretenimento, mas as nossas vidas têm se revelado marcadas pela sujeição à posição de espectador. Nossas relações afetivas, nossa vida política, nossa vida religiosa, nossa alimentação têm sido caracterizadas por uma forte espetacularização e mercantilização marcada por um intenso fluxo de imagens. E isso se revela com nitidez no futebol. O futebol é um baita espetáculo e altamente mercantilizado. Só no Brasil, segundo dados da CBF, ele movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano. Além de ser altamente mercantilizado, ele é altamente glamorizado e injusto. O Skank tem aquela música famosa em que ele levanta a questão: quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Só que esse sonho, na verdade, é uma ilusão, porque segundo dados também divulgados pela CBF, mais da metade dos jogadores de futebol brasileiros ganham menos de R$1.000 por mês. Além disso, o futebol, enquanto espetáculo altamente lucrativo, se afasta cada vez mais do futebol arte, do futebol vivido como um jogo que tem valor em si mesmo e não em função dos resultados que gera. E é nesse sentido as reflexões do historiador uruguaio Eduardo Galeano, num livro muito interessante em que ele revela a sua percepção sobre a beleza e as contradições do futebol. Ele dá um título poético para esse livro, Futebol ao Sol e à Sombra, para falar das luzes e dos aspectos sombrios que caracterizam a nossa interação com o esporte. Nesse livro, o Eduardo Galeano nos apresenta a ideia de que a tecnocracia do futebol profissional foi estabelecendo a cada dia a exigência do futebol de velocidade e de força que afastou a arte, a ousadia, a fantasia e a alegria dos gramados. É nesse contexto que a gente percebe a mercantilização como desumanização da vivência do futebol. Vai se consolidando a partir daí uma distância abissal entre o futebol profissional e o futebol amador. Esse cenário de culto à performance não é uma característica exclusiva do futebol, mas se irradia e se faz presente em toda a nossa vida social. Nesse contexto, a gente costuma utilizar de maneira pejorativa a expressão amadorismo em comparação ao profissionalismo, que é visto como algo hierarquicamente superior. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset nos lembra do significado da expressão amadorismo e nos diz que agir de maneira amadora é agir pelo amor ao que se faz. E nesse sentido, talvez tenha mais valor a vivência amadora do que a vivência profissional. Ele nos convida a construir uma postura amadora diante de todas as atitudes e vivências do cotidiano. A ideia aqui é rejeitar uma vida que se justifique pelos resultados que produz, mas que seja capaz de reconhecer que cada vivência tem valor em si mesmo. Da mesma maneira que uma criança consegue viver uma partida de futebol, em que aquele jogo é vivido tendo valor em si. Quando alguém joga futebol de maneira amadora, não joga em função dos resultados, mas joga porque gosta de jogar, assim como a gente deveria viver, vendo beleza, valor na vida. Em outras palavras, Ortega y Gasset nos convida a perceber a vida e cada instante de vida tendo valor em si mesmo e a reconhecer a gratuidade como elemento constitutivo do nosso olhar para nós mesmos e para o mundo. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim de século, o futebol profissional condena o que é inútil, e é inútil o que não é rentável.
Ninguém ganha nada com essa loucura que faz com que o homem seja menino por um momento, jogando como o menino que brinca com o balão de gás e como o gato que brinca com o novelo de lã. Bailarino que dança com uma bola leve como o balão que sobe ao ar e o novelo que roda, jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio e sem juiz.